Olá, gente, tudo bom? Mais um podcast. E esse podcast eu tenho certeza que vai ser sensacional. É a história de uma pessoa que faz parte da minha vida, faz parte da história de Campos também. Diva Abreu Barbosa. Esse nome realmente é um significado muito importante para todos nós e tem uma história, tenho certeza, incrível que vocês vão adorar assistir aqui. Então, nesse podcast, está aqui do meu lado o presidente da CDL Jovem, Arthur, e a nossa convidada, Diva Abreu Barbosa. Diva, muito obrigado por sua presença aqui. Nós estamos muito felizes por ter aceito e compartilhar com as pessoas um pouco da sua história, de como começou, que veio lá de Ponta Grossa dos Fidalgos, não é isso? Vamos relembrar um pouquinho do passado. Coqueiro de Tocos. Porque aqui Ponta Grossa, um pouquinho mais à frente. O nosso podcast... Meu pai teve uma fazenda lá. Tapuinha. Isso, porque o nosso podcast começa com CPF. CPF da pessoa. Depois a gente vai chegar no CNPJ, mas CNPJ mais tarde. Então, vamos repetir. O seu pai tinha uma fazenda lá... Não, papai, ele era comerciante. Papai era comerciante. Ele, os irmãos dele também... outro dia mesmo eu estava falando sobre isso, e eu não sei a origem realmente, que eu nunca perguntei, porque, na verdade, eu fui criada também, eu tive dois pais, duas mães. Quem me criou mesmo foi minha avó, Noêmia. Mas lá em Ponta Grossa do Sul? Não, já porque antigamente não tinha anticoncepcional, então ia todo filho um atrás do outro. Aí depois eu fui a primeira, logo depois veio Marcos, com a diferença de 1 ano de Marcos para mim, e depois veio Márcia, tudo seguidinho. Tudo seguido. E aí eu fui ficando na casa dos meus avós, que moravam ali na fazenda do colégio, que você tanto ama e que eu também amo demais. Moraram na Alegria, cuja Alegria eu não sei nem onde fica. Mas eu vou pesquisar, já gostei desse nome. Tem um nome interessante isso, né? E depois eles foram para a fazenda do colégio. Meu avô passou a ser administrador da fazenda do colégio, das terras, né? Ontem eu estava vendo uma maquete, tinha senzala. Você pegou essa época? Na época tinha isso lá ainda, com essa construção ainda? Não. Só tinha a construção mesmo do solar. Que eu me lembro, não. Eu acho que é bem antigo. A casa de vovô, até hoje existe. A Luz pediu até Zé de Dome para pintar. Eu tenho esse quadro da casa onde eu... Na verdade... Eu nasci na fazenda do colégio, mamãe com parteira. Aí mamãe, quando começou a estar próxima à fase do nascimento, ela foi para casa de vovó e aí chamava a parteira, mamãe Mana. Mamãe Mana morava no Espinho. Eu já fui ao Espinho, mas nem sei também como é que chega mais lá. E aí é tua parteira. E eu nasci lá, do lado da fazenda do colégio. A casa existe até hoje. Então nasceu fazendo parte da história de Campos. Já nasceu perto, já numa construção, né? Que é um marco, né, da nosso patrimônio histórico. Menina, tem muita história. Já tem história de mamãe. Mamãe era doidinha. Eu acho aquele lugar ali bem mágico mesmo. Eu até gosto de pedalar. Você fala que eu gosto de pedalar por ali, eu gosto de vir, porque eu acho aquilo ali mágico. Então você já pegou até uma energia muito boa, né, daquela região. Tinha lá, acho que eram solteiras. Eu já nem lembro, porque eu era criança, bem criança. Dona Zulmira, tinha Dona Zulmira e Dona não sei quem, e tinha os homens. E um era solteirão, entendeu? Apaixonado por mamãe. Mamãe, isso já mamãe solteira, né? Mamãe era da pá virada. Mamãe pegava seu Batista, seu João Batista, não sei se era João Batista, levava ela para o Cassino de Atafona, naquela época funcionava Cassino de Atafona. E ele ficava
na mesa, igual um demente, e mamãe dançando com todo mundo, entendeu? Eu sempre soube que sua mãe sempre foi moderna, sempre além do tempo, né? Assim, à frente do tempo. E essa história do cassino, até tem uma novela agora na Globo, que também faz parte do grupo de vocês, que está falando sobre muito Campos, né? Sobre, acho que a novela é às 18 horas. E fala de um cassino em Campos. E aí as pessoas estavam questionando. E realmente os historiadores falaram, não, existia um cassino sim, e era até na área central de Campos. Existia um cassino, depois eu posso até postar a imagem para as pessoas. Tinha um cassino em Campos também. Mas eu sei que sua mãe sempre foi à frente do tempo, né? Doido de pedra. Mas também serviu até de referência para vocês, né? Claro. E esse lado comerciante, que depois eu fui... Se descobrir. Veio de mamãe. Mamãe que era como papai, ele era o gestor. Isso que eu pergunto, porque ele tinha o comércio, seu pai tinha o comércio. Papai, a família era tio Zezinho, que tinha farmácia, que tinha farmácia lá em Tocos. A maioria morava em Tocos. Papai morava em Coqueiro, que é próximo a Tocos. Hoje é bem próximo, porque hoje as estradas são... Né? Liga tudo. Ali, liga tudo, mas antigamente era mais complicado. Mas de qualquer forma próximo, né? Então tinha tio Antônio, que tinha também loja naquela bazar? época, bazar, né? Vendia de tudo. De tudo. De roupa. Aquela mercearia famosa. De comida. Secos e molhados, tudo que você pudesse. Só a padaria que papai parou, que vendia pão também, mas aí dava trabalho, ele parou com a história do pão. Mas bicicleta, enxada, tudo que você pode. Chapéu, tudo, bacia. Era uma doideira. Bem, enfim. Melado. Aí eu tinha um tio que tinha, igual a papai, uma bela loja lá, atacadista, secos e molhados, como né? Lá em Tocos, tio Benício. Tio Antônio tinha também, mas tio Antônio já era menos, assim, grandioso. E tio Zezinho tinha uma farmácia, ele era farmacêutico. E tio Zezinho gostava de política, ele chegou a ser presidente da Câmara de Campos, na época, entendeu? José Pereira de Abreu. Traz uma carga hereditária de um monte de coisa que eu vejo depois se revelar depois na sua vida ali, né? Uma experiência comercial. É um mix de vários segmentos ali, né? O comercial e tal, que faz parte da história dela. Aí sua primeira formação foi estudar... Não, aí eu fui pra casa de vovó, porque mamãe ia tendo filho todo ano, ainda tinha que trabalhar, etc e tal. E eu tinha uma tia que era muito bonita e era mais velha, e todo mundo amava, e ela teve um câncer fulminante e aí, quando ela morreu, eu tinha 4 anos. Então, eu fui ficando... Para lembrar isso, com 4 anos, você lembrar dessa tia, foi bem marcante. Lembro, direitinho. Aí, eu chamava de Tia. Tia, Maria José é o nome dela, mas eu chamava de Tia, e assim ficou. Quando ela morreu, aí meus avós ficaram muito arrasados. E aí, eu fui ficando para alegrar a casa, né? E depois, como era muito levada, vovó me matriculou no Calomene. Calomene não tinha negócio de jardim de infância, nada de... Entrava para valer. Já entrar, me matriculou no Calomene, na primeira série. Aí eu passei Aí nisso, vovó também mudou ela morava na Rua das Palmeiras e depois ela foi morar naquela casa que... meu Deus, na Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor com aquela... Você sabe que eu não sei o nome de rua, igual. Não tem problema. Rua do Ouvidor, eu sei porque... Mas aqui em Campos a gente tem muito de guardar referência. Em frente à Folha, do lado da FEMAC. Pois uma casa que
quase vizinha aquele espaço, aquele casarão das freiras que dão comida. Aquela casa de esquina. Sei a casa de esquina, sei aquela casa de esquina. Aquela casa, ela ia até a rua de Renatinho. Era uma chácara atrás. Bem grande, entendeu? E a casa... Onde foi da igreja da Canção Nova, também eu acho, ali atrás. Agora eu não sei o que é. Eu acho que era isso aí, sim. Mas não tinha nada. Ela, dali, da Rua do Ouvidor, até a rua de Renatinho, não sei, Edmundo Chagas. Edmundo Chagas. Gilberto Siqueira. Gilberto Siqueira? Eu não sei não. É isso aí. Eu só sei que eu moro em Alberto Torres. Vamos guardar um número para evitar então, mas também, porque aí eu era muito levada, e meus tios, quer dizer, tudo... Então a sua vinda para a cidade foi para morar com seus avós aqui já no centro e estudar no Calomene. Estudar no Calomene. E meus tios pintavam comigo, porque eu era a única criança, eles eram tudo jovens, assim, mas pintavam. E por isso que eu sou medrosa até hoje de algumas coisas. Porque eles sabiam que eu tinha medo e me mandavam ir pro porão, tudo assim, 17, 18 anos, né? E eu, uma criança... Aquele susto no porão. Para eu ir ao porão 6 horas da tarde, quando estava assim, batendo, já existia a igreja São Benedito batendo no sino e eu descendo lá. Gente, aquilo era um terror para mim. Então, eu passei até medo de alma, medo dessas coisas por causa dos meus tios. Quer dizer, eu era brincadeira deles, entendeu? Tudo jovem. Era a caçulinha, né? A caçulinha e brincadeira. E aí eu fui ficando, porque estudando, né? Depois terminou... Termina lá, quando termina vira professora, né? Na época era comum isso, né? Não, aí eu fui pro liceu. Depois depois de Calomene foi pro liceu. Calomene foi pro liceu. Ginásio e clássico. O clássico, a nossa turma era chamada as 7 Maravilhas do Liceu. Quem eram as 7 Maravilhas? Quem eram as 7 Maravilhas? Vamos ver se eu me lembro. As mulheres, primeiro. Heloísa Teixeira Lopes, que mora lá no Espírito Santo. Isabel Sodré. Lúcia Sodré, que eram primos. Diva, 4, né? Então tá faltando 3. Manuel Luiz Martins. Manuel Luiz era da mesma turma. Manuel Luiz Martins. Ruber Davi Kreiler, que era esse não fazia muito parte da patota, não, mas era as 7 Maravilhas. E Guiôdo Jacinto. Olha que turma boa, hein? Guiôde, depois foi jornalista, foi pro JB, foi um belo jornalista. Manuel morreu tragicamente, né? Foi. Muito amigo, e depois passou a ser muito amigo de Aloysio também, né? Mas era as 7 Maravilhas do Liceu, mas era mesmo. A gente era... Eu ia falar um palavrão. Não tem problema. Olha, eu não esqueço, quando me formei no clássico, que eu falei para papai, mostrei minhas notas, que era 10, só tirava 10. Só que meu conjunto foi conjunto de todas, né? Conjunto de todas as matérias. Foi 9,7. Nossa Senhora. 9,7, por causa de matemática. E agora eu vi fazendo conta. Muito boa de conta. Muito boa de conta. 9,7. Isabel Sodré, 9,8. E Heloísa Teixeira Lopes, 9,9. Nossa, era Conjunto. Conjunto. Era 10 de fim para meio. 10. E só professor top. Top também. Né? Professor top. Nilton Perecer Duarte. Né? Não, a nossa turma era de CDF mesmo. Eu acho que os professores... Na época tinha francês também, já tinha? Tinha francês. Um gosto por francês foi por aí? Sim, gosto por francês foi minha tia, que era minha madrinha de carrego, que antigamente é madrinha de carrego. Madrinha de carrego. Dinda, Margarida. Hoje precisa de madrinha de descarrego. Descarrego. Né? A gente pode até botar agora, mudar para madrinha de descarrego. Ela é viva, mora em Aracaju, Dinda.
Então eu a tinha como uma verdadeira madrinha, porque mamãe deu a vovó, já era avó e madrinha também, entendeu? Antigamente era assim, né? Dava a própria mãe, que era avó. Que já era avó, Doideira. E a gente tinha um hábito, eu me lembro de as tias a gente chamava de mãe, a avó, a prima chamava de. Tudo como se fosse participava da criação todo ali, participava da criação, né? Aí Dinda Margarida, que era muito bonita, e é até hoje. Ela acho que fez 90 anos. Aí já. se formou das Sete Maravilhas, na formada das Sete Maravilhas. Começou a atuar em quê? Começou a lecionar? Não, aí eu fui para o Rio. Foi para o Rio. A minha grande libertação de vida foi o Rio de Janeiro, quando eu fui para lá. Todos sentidos. Não era comum naquela época mulher ter essa libertação de ir para o Rio assim. Não, como minhas tias solteironas, elas foram, tudo, Carola, elas foram para o Rio. Já era mais fácil para você. Mas elas foram ficar no colégio de freira, pensionato. E assim, então, se elas foram... Tu podia ir também. Se ela dança, eu danço. Aí eu fui pro pensionato do Santa Úrsula, que era a Suprema Burguesia Nacional da época, enfim... mas deixaram porque... Sem problema. Meu pai. Esse negócio de Santa Úrsula já era ali naquele mesmo local onde é Santa Úrsula? Farane, na Farane? 75. Ótimo. Do lado do palácio. Aí deixaram, entendeu? Que eu fosse... Deu babado? Não, tá certinho, tá tranquilo, pode continuar. Deixaram que eu fosse, porque minhas tias, todas, Carolas, foram. Só que os tempos eram outros, as coisas eram outras. E foi uma época, o Brasil viveu a era da repressão, e aí a gente... Ia pra rua? Ia pra rua. O quê? Eu fui presa. Saiu no Repórter Esso, da Tupi. Não tinha o Repórter Esso da Tupi? Repórter Esso. Foi lá, quando meus avós viram aquilo, quase que me mataram, entendeu? Porque foi a época dos anos rebeldes. Dos anos rebeldes. Foi a época dos anos rebeldes. Mas foi muito bom, a gente cresceu muito, entendeu? Os horizontes se abriram. A gente era amigo de Tasso da Silveira, Paulo Mendes Campos, entendeu? Eu fazia história, que eu ia fazer neolatinas. Chegou na última hora, eu resolvi fazer história. E papai ficou chateado, porque neolatinas eram 4 línguas, então eu poderia, quando voltasse de lá, trabalhar, eu podia dar aula de francês, dar aula de português. Ou virar um diplomata. Então, mas eu quis fazer história. Mas aí eu era namorado do curso de letra, que meu curso de história foi uma porcaria. Só tinham 2 professores bons. Aí eu vivia no curso de letras, era chamada namoradinha do curso de letras. Assistia às aulas lá, aí ficava amigo da patota, inclusive de pessoas, escritores, entendeu? Você falou Paulo Mendes, né? Paulo Mendes Campos, Você já sai de Campos com um intuito ali, um norte, de voltar professor, ou você vai fazer o curso realmente buscando alguma outra área, alguma outra profissão? Não, eu fui porque dando sequência a cultural, né? Então eu não queria ser médica, nem outra coisa, arquiteta. Eu queria mesmo, talvez pela influência das minhas tias, todas professoras, e boas, tem nome no gibi até hoje. Por exemplo, Margarida, você falou de francês. Ela foi minha professora no liceu, 4 anos seguidos. 1º, 2º, 3º e 4 anos de ginasial. E a gente falava francês correntemente. Todo. Era habituê, normal falava francês. Porque ela era maravilhosa como professora e as pessoas passaram a amar francês, entendeu? E falar em francês. Então, a aula dela era uma aula que a gente, com 4 anos de francês, ela foi 1º, 2º, 3º e 4º ginasial, quer dizer, ela deu continuidade. Todos aqueles alunos dela, quer dizer, todos, muitos,
ser influenciado por francês. Exemplo, Alvo Rogério, Viana Goulart, que chegou depois a ser até diretor do Liceu. Ficou todo mundo falava francês como fala português, entendeu? Aproveitando só um pouquinho essa deixa aí que você falou sobre a sua busca pela cultura, né, pela educação, como é que hoje você vê mais ou menos assim, essa questão, tanto até há pouco tempo atrás, ter caído da necessidade do jornalista ter um diploma de jornalista para ele praticar aquela profissão, e também essa geração nova que vê cada vez com menos olhos a formação tradicional, né? Através de faculdades e cursos, o pessoal buscando cada vez mais a prática antes da teoria. Como é que você, no alto sim, desses anos todos e dessa sua busca por cultura, que eu acho que é a mais importante, olha com esses olhos assim? Um imediatismo que tem hoje em dia que não tinha naquela que não época. Tinha, né? Exatamente. Não tinha. Não tinha, porque as coisas o mundo era outro e a educação era outra, a educação, inclusive familiar, era Dentro outra. de casa, né? Era tudo diferente, bem diferente, né? Até vamos dizer assim, as oportunidades, o que o mercado... Hoje o mercado oferece muito mais do que naquela época, né? Oferece ou tem mais visibilidade, né? Hoje tem muita visibilidade tudo, né? Por esse mundo digital a gente consegue ver muito mais coisas, né? Com certeza. Mas é mais aberto, sim. Naquela época, não, estou falando, estudar no Rio, porque eu não tinha faculdade aqui, então estudar no Rio era uma exceção, era poucas famílias que mandavam os seus filhos estudarem fora. Não só porque era tudo pago, né? Não só a parte financeira, como também por mentalidade. Nisso, meu avô foi brilhante, porque ele que veio de lá da alegria, depois foi administrador da fazenda do colégio, depois ele comprou a própria fazenda, e então ele deu um salto, e os filhos dele todos se formaram. Um médico, outro dentista, outro... Você vê já a linha que seu pai tinha, né? Meu avô. Meu avô tinha, né? A linha que ele tinha. Cobrar isso aí, educação, né? Como ele valorizava a educação. Químico, outro médico. Todos que passaram só tio por ele, Vicente, que foi o mais velho, que ficou tomando conta da fazenda. até de repente por questão de necessidade ali Por do momento de necessidade, vida e dele. Tãozinho também. Tãozinho é Sebastião Santos Silva, pai de Laura Neves, esposa de Herbert Cid Neves, que ela é minha prima irmã. Então, Tãozinho também ficou por opção, ele fez contabilidade e não fez mais um curso superior e ficou também na fazenda por opção dele, porque gostava e tal, e tanto que depois ele comprou particularmente terras, entendeu? E é um bom fazendeiro, virou uma referência também na fazenda. Mas eu quero chegar... Aonde? Não, quero chegar agora com você. Não, Tãozinho, né? Que é casado com Maria Lúcia, que é professor de português. Mas eu quero já, avançando que a cabeça fica tensa, querendo que chegue já como que você conheceu a Aloysio e como que você começou a empreender. Como é que chegou a primeira vez que você foi empreender? Eu acho que a gente nasce empreendendo, sabia? Eu acho isso. Empreender, para mim, é fazer algo que você se aproxime de outras pessoas e que você se referenda. Não ficar, eu acho que até uma dona de casa é uma empreendedora, porque se ela tem que administrar a casa, ela tem que administrar a família, comida, quanto que vai comprar, os horários de todo mundo. Os horários, não deixa de ser. Entendeu? É uma gestora, né? É uma gestora, né? Porque senão vira cada mãe Joana. Exatamente. Então, eu acho que empreender, hoje está muito na moda, né? Falar o termo. Mas eu acho que empreender é isso, é viver e dar ritmo à vida sua de uma forma que te dê prazer e
e que, às vezes, também dê prazer a outras pessoas. Se você puder ser plural, é Sem muito dúvida. melhor que ser singular, né? Então, voltando à Vaca Fria lá da faculdade, foi o melhor tempo da minha vida. O Foi saudosismo os vai 4 nessa anos. época, vem dessa Não, época. não é saudosismo, não, é vivência, vivência mesmo. mesmo. Vivência O mesmo. aprendizado, a Se eu bagagem, né? tivesse que voltar, Um tempo você queria eu voltar queria lá. voltar lá. Ó, abriu tudo. Foi um tempo fervilhante, entendeu? De muitas conquistas, muitas. Gente, a gente tinha na faculdade Semana de Estudo entre Alunos e Professores, SEAP. Aí, depois até me deu ideia, eu quando fui professor da faculdade, que eu criei a SUAC, Semana Universitária de Arte e Cultura. Então tinha a SEAP. A gente debatia as coisas com as freiras, e depois teve uma freira, que foi, isso também é uma coisa importante, porque antes tinha Madre Emanuel, que era uma australiana, que era um terror. Depois veio Madre Imaculada. Madre Imaculada era uma baiana, linda, e que resolveu ser freira porque estava apaixonada por um cara que Uma desilusão amorosa. a família não quis, eram muito ricos também, enfim. E ela grudou na nossa... Porque a gente foi para o diretório, entendeu? O diretório naquela época funcionava para danar. Eu entrei no departamento de imprensa do diretório, depois eu fui vice-presidente de assuntos externos. Foi aí que eu fiz a arruaça e fui presa. Mas Imaculado que foi lá me tirar. Ela era danada. Então, a gente tinha compartilhava com vocês. Compartilhava, e eu acho que ela se realizava na gente. E outra coisa, toda semana tinha um dia, esse foi o diretório que eu conquistou, uma hora para ter uma palestra de graça para todos os alunos que quisessem, né? Tinha na quinta-feira. E aí, o que aconteceu? Naquela época, os artistas, sabendo disso, passaram a ir para lá. Então, a gente tinha, de graça, Gonzaguinha, Vinícius, Baden, Carlinho Lira, de graça. Poesia e música, eu falei para vocês ali à vontade. Não, uma coisa. E aí, outra coisa. Aí teve um dia, que esse é muito interessante, não esqueço, inesquecível, que foram Vinícius, Baden, Carlinho Lira. Era um sábado. Esse dia foi sábado. Aí, eles, quando terminaram, eles falaram, toca mais. Aí, não, terminou, porque aí deu a hora. Não para eles, mas para o espaço. Mas a gente morava no pensionato, que era lá em cima. A faculdade é embaixo. E aí tinha uma ponte e a gente tinha o nosso dormitório, né? Não era um quarto, era uma suíte, um quarto para cada um. Que eu disse a Suprema Burguesia Nacional, que estava lá. Mas a Suprema Burguesia Nacional que fez muita coisa nesse país. Ideologia, né? Aí o que ele falou? Tem um caramanchão lá. Ele disse, tem bebida? Olha, era início do mês. Início do mês a gente ganhava mesada no mês, né? Vocês já receberam? Então vamos partir para o Caramanchão. O Caramanchão. Fomos. Enquanto a mesada de todo mundo acabou naquele dia. Porque eles ficaram quase 3 horas tocando. Tem preço isso? Não tem, não. Ficou para a história de vocês, né? Ficou para a história. Então, essas coisas que eu fui vivenciando lá no Rio, e eu não queria voltar. Mas meus pais terminou a minha formatura, que eu nem queria esse negócio de canudo, mas para eles eu sei que era um orgulho. Então tá, lá fui. É um marco, no né? outro dia eles baixaram lá no Santa Úrsula
e que eu falei que eu não ia embora, eu tinha emprego, tinha tudo lá, já estava dando aula no clássico da faculdade, que tinha também, além da faculdade, tinha o curso de segundo grau. E se destacava, você já estava entre as 7 maravilhas do Liceu, lá também não ficou por menos. Então, eu tinha, já dava aula particular, ganhava dinheiro com a menina que não queria nada, e o pai, pô de rico. Aí eu ia lá, passava uma hora com ela, conversava, eu disse, menina, vamos estudar. Ai, não, Diva, vamos conversar. E me pagava. Então... Você começou a empreender logo na parte já era empreendedora. Psicologia, né? Ensinando, já recebi, já dava aula particular, comecei por aí. Aí, particular, e eu dei aula de francês, sabe para quem? Eu acho que eu era professora de história, né? Eu não sei se foi quando eu estava estudante do liceu ou depois, logo que eu voltei para Campos como professora. Rogério Venâncio e Márcia. Nossa, casaram, né? Era casado, né? Era namorado. Aí eles eram alunos de Manuel Joaquim da Silva Pinto, e que o homem era doidíssimo. E então eles foram ter aula de particular comigo, de francês. Eu dava aula de francês novinha, entendeu? Porque eu tinha que fazer dinheiro. Já começou a fazer dinheiro desde a época. Fazer dinheiro assim. Aí na faculdade, papai ficou apavorado, achando que quando soube que eu fui presa, que fosse mais imaculada, ela que foi lá me tirar. Soltar você. Porque ela era danada, a cabeça dela era abertíssima, entendeu? Aí, bem, e eu não ia voltar, porque eu estava com tudo. Ia trabalhar na editora do autor com o Paulo Mendes Campos, tá tudo com a minha vida arranjada. Toda traçada já tinha traçado tudo lá. Foi lá com mamãe, abriu. Foram te buscar. Tiraram tudo. Eu falei, eu não vou. Eles carregaram minha roupa, carregaram tudo. Teve que voltar para cá. Eu falei, eu não vou. Eles também não podiam me obrigar, assim, na frente das freiras e tal. Aí falaram com a Madre Imaculada, não, eu vou conversar com ela, deixa, ela tá muito revoltada, que ela tá com a vida toda organizada aqui e tal. Já tinha traçado tudo. Bem, enfim, aí eu falei assim, eu vou ter que voltar, não tem jeito não. Não tem jeito, que isso vai dar chabu. Tem meus avós também. Aí volta Diva pra cá. Eu voltei, mas eu fiquei tão PQP da vida que eu parei em Macaé. E eu não vim para Canto. Que eu tinha uma tia mais nova minha, Madalena, morava em Macaé. E ela é casada com o filho do Dr. Crespo, Luiz Carlos Crespo. Por ironia do destino, hoje eu moro no Pereira Crespo. Então, ela que era, assim, com quem eu conversava. E aí eu fui, Madalena foi esse dia, olha, eu acho que você tem que voltar mesmo, porque vai dar chabu. E depois você, com o tempo, vai voltando, vai retornando e tal. Cria uma nova independência. Aí eu vi. Baixei o caboclo aqui em Campos. Aí, nisso, logo eu fui chamada para dar aula na Faculdade de Filosofia, de História. Foi a primeira turma de História, que era o professor Castanho, que era famoso em Campos, né? O professor Aldano, o professor Castanho. Quer dizer, mas era uma história antiga, não é uma história reflexiva. Então, era história de biográfica, entendeu? Então... Não te dava muito tesão em fazer isso, né? Não. Aí, e a história é completamente diferente, né? Apesar do meu curso também na faculdade não ter sido lá essas coisas, mas o que eu ganhei foi no curso de letras, a vivência, né? O network, né, que se dizer, do convívio que se tinha, né? Esse network era muito bom. Eu estou falando, perguntar qual é o melhor tempo da sua vida? Os 4 anos do Rio. Não tem mais nenhum que se compare. Aí quando você se tornou professor aqui, que você conheceu a Luísa, foi mais ou menos isso? Estou quase chegando lá. Então, aí eu estou antecipando demais. Aí eu vim para Campos, e como não tinha nada para fazer nessa terra, eu
aceitei. Não, aí era o professor tal, Castanho. Ele, de repente, disse que não ia, estava cansado, não sei o quê, que não ia. E aí, Dona Tereza e Zuleima Faria vieram me chamar. Eu falei, gente, a turma era pequena. Também era umas 7 ou 8. Mas bem, maravilhas também. Maravilhas. Só que é gente que foi Papagaio Canudo, que entendeu? Que já era até professor de história, mas não tinha o diploma. Então eles foram, foi a primeira turma de história da faculdade. Aí eu falei, gente, História do Brasil foi a pior matéria que eu tive lá na faculdade. Professor Pinho, horrível, horrível. Aí eu fui para o Rio, fui para as bibliotecas, fui para as livrarias, comecei a pesquisar. Aí comprei História da Civilização Brasileira, comprei Zé Honório Rodrigues, comprei Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico, aí Nelson Werneck Sodré. Eu falei, o caminho é este. Você investiu em você, no seu conhecimento. O caminho é este. Saiu do tradicional, né? Ela investiu nela, porque ela não de se conforma. terceiros, e ela mesmo buscou informação para poder se aperfeiçoar dentro da profissão. Ela não se conformou com aquela caixa que ela vivia, ela queria uma coisa além daquilo ali, e ela investiu nela mesma, ela começou a investir nela mesma. Aí eu fui, mas só dava cobra. Esses 7, eram outras 7 maravilhas, entendeu? Tudo já dava até aula, tudo cri-cri. Maria Neuza Patrão, eu chamava de Seu. Seu Dumas, Seu Dumas é TFP. E Seu Abreu era socialista. Então, Seu Dumas e Seu Abreu, eles, depois da faculdade, foi para o liceu. Eles ficavam ali no jardim do liceu, discutindo, os dois, as versões completamente diferentes, né? Sim. O da marxista e o TFP, que é medieval. Aí, bem, então eu peguei essa turma. E você mediando os dois, né? Dentro de sala de aula. Não, eu peguei. Não, essa turma, eu falei, eu vou ter que estudar muito. Porque a parte. Mas é um desafio, né? Bom desafio, né? A parte curricular foi mesmo, foi uma guerra. Foi uma guerra. Ali foi uma guerra. Eu ganhei, mas ganhei ralando, entendeu? E você vê o... Edivar, eu fico aqui... Edivar já até sabe mais ou menos o que eu vou falar. Eu fico aqui buscando as teorias, né, que a gente vai estudando. A gente faz faculdade também sobre empreendedorismo e administração, né? Então você vê que a gestão já tá nela desde quando ela teve que gerir essa primeira turma. Exatamente. Então ela tinha ali visões diferentes, óticas diferentes sobre o mesmo assunto, e que ela tinha que gerir e incentivar também, né? Que você não pode apenas podar um lado ou outro, né? Você tem que incentivar que eles continuem buscando e naquela discussão ali fazer Mas evoluir. foi uma guerra, por quê? Porque eles eram PhD, entendeu? Eram bons mesmo. Mas na história tradicional, que nem eu conhecia também a nova história. Eu fui conhecer procurando, pesquisando, você foi buscar. entendeu? Eu falei, essa eu não dou aula de cuspe e giz, de jeito nenhum. Aí... Qual o nome? De cuspe e giz. E isso a gente está falando de uma época também que a história estava sendo escrita, né? Estava sendo escrita. Em paralelo a isso, estava tudo acontecendo. Estava tudo borbulhando o cenário ali do Brasil na época. Então, já com a experiência da rebeldia também, né? Dos anos rebeldes, que ela vinha trazendo também, já estava no sangue. Aí, dando aula e tal, eu estudava muito. Eu não tinha o que fazer em Campos, então, para mim, aquilo ali, eu não queria voltar para Campos, então aquilo ali foi um presente, porque eu estudei muito. Foi a época que eu mais estudei na minha vida, para enfrentar essas feras, que eram feras. Aí, primeira prova. Está acostumado com o quê? Dissertação. Descoberto do Brasil. Descreve, era tudo dissertação. Era dissertação. Chamava-se. Eu peguei um trecho da Carta de Caminha, botei, para eles analisarem aquilo em relação a Portugal, em relação a... Não pegou uma professora, você não. Eles ficavam olhando um para o outro e dando risada.
porque eles não sabiam. E eram todos PhD, mas não sabiam o que era aquilo, de onde veio aquilo. E botaram qualquer doideira, e foi 4, 3, não sei o quê. Aí a média foi lá embaixo. Né? Pra eles foi... Aí começou a guerra mesmo. Eles me provocavam e eu estudava mais. Eles me provocavam e eu estudava mais. Para coroar, antigamente tinha uns cursos que eram dados pelo Ministério da Cultura, outros tempos, né? Era o Ministério da Cultura e Educação. De Educação, Então, Aí eles tinham esse curso. Era uma gestão meio esquerdista, entendeu? E como eu sempre chutei pela esquerda e não pela direita, então, para mim, foi olha. E eles davam esses cursos, quem pagava no Ministério, para exatamente mudar a maneira de ver a história, a análise histórica, né? Porque tudo tem um porquê, nada acontece por acaso, entendeu? Para receber informação e questionar, né? Questionar. Tinha que questionar. Aí eles vieram, e eu assisti também. Era para os alunos, mas era franqueado. Os outros professores nem foram lá, tudo assim. Você já autodidata, sabiam demais. Era sempre sexta buscando a evolução, à né? noite, sábado o dia inteiro. E eu estava lá, tinha nada para fazer em campo, vou para lá. E também para ver meus alunos, né? Porque Passar o olho ali. guerra ainda estava Rolando. Aí, muito bem. Teve... eles pediram se a gente podia, os alunos? Os alunos, todos, né? Eu, inclusive, era aluno. Estava aluno naquele momento, estava como aluno. Aí dá uma aula sobre expansão territorial brasileira. Ninguém quis. Olharam para você lá. Não, ninguém quis os colegas, entendeu? Professor de geografia, de história, ninguém quis. Eu sozinha também, aí era um pouco demais. Aí, meus alunos atrevidos, eles toparam. Tá? Aí toparam e eu topei também. Estou lá estudando tudo, vendo tudo. Eu não estava presente, mas eu tive que me instruir de tudo. Aí, quando chega numa sexta-feira, Maria Nilza me liga e diz assim, Diva, eu chamava de Diva, tem os homens professora, mas as mulheres Diva. Tinha na dona Diva, é ridículo. Aí, Diva, você precisa vir aqui agora, porque seu Abreu está perdido aqui para fazer a apresentação e como é que eu vou dizer, gente? É tipo... Não uma tese, mas era... O Diva Abreu. O roteiro? O roteiro. Perdido. Tudo bem, eu tô indo para aí. Aí cheguei lá, tá, Abreu apresentou. Aí apresentou, os professores eram muito metidos, Aí falaram que eles foram bem, mas que eles dariam 10 com louvor ao roteiro. Muito bem feito. Que foi a sua participação. Aí eu só vi seu Abreu olhando Maria Nilza, eu quietinho e muda. A partir daí eles passaram a me respeitar. Entendeu? Foi onde você conquistou ali. Que eu conquistei. E aí eu continuei com eles no terceiro ano, no quarto ano. E nisso eu botei Maria Nilza para ser a minha assistente. Para ela, porque aí eu tinha... monitora. Eu tinha que estudar o resto da história. Porque eu só estava até a independência. Depois tinha da independência até o dia de hoje. Eu tinha que continuar estudando igual a doida. Bem, isso tudo aconteceu e junto com isso, eu dava aula também para o curso de jornalismo, de história.
Aí eu vou responder a sua pergunta. Também pouca gente. Era Edilson Ribeiro, Márcia Ângela Areias, Aloysio Barbosa e tinha uma Magali doida. Maria Então, Cristina não era dessa turma, não? não. Só esses 4. Márcia Ângela e a Luísa eram da mesma turma? Da mesma turma. Aí, quer dizer, ambos já eram jornalistas, escreviam jornal, a Luísa até mais do que Marcelo. Marcelo já mais coluna social. Mas a Luísa já trabalhava na notícia do Dr. Hervé. E aí eu dava para ele, mas aí ele era mais uma coisa assim, mais superficial, porque era. Não precisava cobrar muito dele esse conhecimento. Conhecimento, assim, como um curso de história, pra ter né? uma noção da Principalmente história história do de- Brasil. E aí ele falava assim, tem horror essa mulher. Aí, se eu perder com ela, vou dar na cara dela. Isso aí, sabe o quê? Falta de homem. Deixa a luz para você. Não, pra mim não, Márcia Ângela que me Te contava. contava. Que aí eu passei a fazer amizade com Márcia Ângela, porque éramos contemporâneas, né? Então, eu ia para as festas com Márcia Ângela, eu com tudo isso, e meus avós me secando a pimenteira, entendeu? Não deixava sair também, não? Não, era tudo assim. Outro regime. Com Márcia Ângela podia, com Maria Nilza. Aí Maria Nilza ficou minha amiga, podia, Maria Nilza podia. Tinha assim. Aí já veio o link com o pessoal do jornalismo. O pessoal de história estava lá, era o seu desafio, mas o jornalismo veio entrando na sua foi vida entrando ali. amigavelmente. O jornalismo já entrou desde lá do Santa Úrsula, porque Sim. eu fui do departamento de imprensa. Do departamento de imprensa. E eu fiz jornal lá, eu fiz tudo isso. Eu já tinha essa Volta o veia. jornalismo para sua vida agora nessa época aí. E ainda veio um Aloysio para te atentar, dizendo ainda que era mal amado. Que é mal amada. Isso aí a mulher é mal amada. É solteirona. Eu tinha 20 e poucos anos. Ele dizia que eu era solteirona, entendeu? Aí teve um dia que ele foi fazer segunda chamada. Porque. Coitado, sobrou segunda chamada para ele. Segunda Você tinha chamada. preparado uma prova do cara. Não, até fui. Só eu e ele na sala. Ele ficava assim com a caneta. Falei, agora que ele vai me dar um tabefe aqui. Eu, né, naquela época, podia fumar lá na sala. Tanto Aí, professor como aluno também? aluno, não sei, professor, professor sim. podia. Aí eu ia pra cor, fumar, voltar, e por aí vai. E tá ele lá. Eu falei, meu Deus do céu. Bem, finalmente, ele passou raspando, mas passou. Entendeu? Tirou uns 5, sei lá, mas passou. Deu aquela arredondadinha pra ajudar ele, que eu sei. Não deu, não. Afinidade. Não tinha não. Aí depois eu passei, porque eu tinha que ter gente para conversar aqui em Campos. Porque senão eu ia ficar doido. Quer dizer, eu me juntei E ainda, muito. ainda mais com o nível cultural que você veio, né? Eu juntei muito aos meus alunos e Maria Nilza. Passou a ser seu grupo de convívio. Grupo de convívio. E também, aí a faculdade também me abriu, eu fiz algumas colegagens e tal, para ir levando a vida, né? Porque senão eu seria... sim, aí nisso também, aí a notícia foi muito importante, porque por causa de Márcia Ângela, Aloysio, curso de jornalismo, e doutor Hervé, então o doutor Hervé me chamou para escrever na notícia. Então eu escrevia 3 vezes por semana. Sobre história? Não, crônica. Crônica. Que eu já tinha ganho também concurso de crônica no Rio, de poesia, de crônica, essas coisas, tudo eu já tinha participado e ganho. Aí ele me chamou para escrever. Eu escrevia 3 vezes na semana. Mas a Luísa já escrevia diariamente. A Luísa já era jornalista. tipo chefe de reportagem. E Márcia colunista. Márcia colunista. Mas Márcia era colunista do Monitor. Ah, tá. Do Monitor. E eu acho que da notícia era a Ângela. Ângela Bastos. Lá Bastos. Aí, conclusão. Eu ia para a notícia e eu
Eu não sei até hoje digitar. Entendeu? Eu cato milho. Até Não fez datilografia naquela época, não? Não, fiz A, não. S, D, F, G, Eu comecei, A, S, D, F, G, DFG. não sei o que, JK. Ou CH. Essa geração lá, tu nem pegou isso, né? De datilografia. A, S, D, F, G. Era um presente que os pais nos davam, era fazer o curso de datilografia, né? Tem diploma de datilografia. Eu tirei, foi pertinho da folha até, onde eu fiz o curso. Pois é. Eu comecei, mas não era minha, não. Eu preferia escrever à mão mesmo. É como Cabinha, Pero Vaz de Cabinha. Aí eu peguei... É o que esse alarme? Estão querendo atentado, vai haver um assalto ativo aqui? Vamos lá, o som está atrapalhando? Podemos continuar, Aí eu passei aí a notícia. Para mim, ótimo, porque aí era Celso Cordeiro, era a patota da notícia. Zé Cunha Filho, ser gay, todos, o único que não era aberto... Uma cultura irreverente, né? Que não era aberta era a Luísa. A Luísa era, tipo assim, Mauricinho do jornalismo. né? E ele também, ele falava assim, eles só querem fazer fofoca, sei lá o quê, porque quem dá duro sou eu, não sei o que lá, eles ficam são esquerda festiva, quer dizer. Aí, com isso, eu passei a notícia, porque eu levava escrito e a Luísa que digitava, o seu texto. Datilografava para mim o texto. Aí passei, para mim aquilo virou uma bela opção de tudo, entendeu? No mundo que eu vivia. Eu, meu avô, minha avó, minhas duas tias solteironas e eu. Uma nova vertente na sua vida. Então eu tive que procurar outras coisas, né? Aí, e outra coisa, eu usava calça ali, eu via ao centro de calça ali, mulher não usava calça comprida naquela época, não usava, entendeu? É coisa de homem. Vovô que dizia assim, isso é coisa de homem, você vai sair assim, vou. Pintar o olho, é mulher da vida. Vovô falava. E vovô era uma pessoa que era muito brilhante em algumas coisas. Já tinha se mostrado moderno e pra frente do tempo, né? Pois vovô, ele era. Ele leu Jorge Amado todo. Ele leu Dostoiévski, que é mais o quê? Então, mas tinha o ranço, né? Aí, coisa de mulher da vida, negócio desse. Entendeu? Mulher da vida. E eu nem eu ia tomar café em Cecil, pintava o olho, ele falou que era mulher da vida que pintava. Existia bullying? De alguém mexia com você? Aí você usava calça comprida, você pintava o olho, você sentia alguma... Não. Na rua ou era só dentro de casa mesmo? Não. Até que dentro de casa isso não foi tão latente, forte. Não foi tão forte. Dizia que eu estava doido. O vovô falou que a mulher da vida que pintava o olho de preto. Carvão, ele dizia. Mas a roupa, não, porque na minha família não deu essa coisa com a roupa, não. Mas em Cecil, e mulher tomar café, em Cecil, que era o bar... tinha um horário certinho. Cecil era aquele primeiro bar da galeria, não é isso? Cecil é ali na galeria, não. Meu Deus do céu. Tem Sagres, Caravela. Perto, era de esquina, perto de uma loja de... meu Deus, Moisés Grossman. Sim. A Social, a Imparcial. Não era Imparcial, não. Imparcial era uma loja muito boa até. Eu me lembro que a Imparcial sempre ganhava prêmio de Natal, que ela fazia vitrine bem bonita, a Imparcial. Mas a de Moisés, não me lembro não. Arrazoável. Pois era naquela esquina, na esquina ali. Era na esquina. E esse café de Cecil é tipo aquele que você frequenta hoje em dia ali no centro. Ele também, o pessoal que tem loja no centro frequenta um café também mais ou menos de esquina lá no início da galeria. Por isso que eu perguntei se era mais ou menos essa mesma referência. Não era galeria, não. Era ali na Rua dos Homens em Pé. Entendeu? Boulevard. Garneiro. Garneiro, mas é a Rua dos Homens em Pé que chamava. Aí dessa raiva de Aloysio,
Não, Você aí empata até- disso, continuou e tal. Mas aí começou uma proximidade, por causa do Profissional, jornalismo profissional. Mas tudo bem. Aí ele dizia para Marciane que o meu problema era falta de homem. Isso é tudo. Bem, enfim, a coisa foi. E aí teve outra coisa interessante, que foi a Cave, a Boate Cave, Que era já embaixo do drive-in. embaixo do drive-in, de Jorge Moter. É. Aí eu ia à Boate Cave com a patota da notícia. Só referente para explicar vocês. Drive-in era aquele cinema que você ia de carro e ele era lá no Jockey. Então muita gente não pegou isso. Eu também era uma criança avançada, gostava de saber dessas coisas, mas tinha Boate Cave, né? Que era uma referência. Foi, meu Deus. Era um marco, então, um marco foi do- muito bom. Foi muito bom. Para mim, então, que estava no exílio, foi ótimo. Ansiando por algo assim. Mas aí vovó deixava sair porque Tia da Dole, vovó gostava tanto, 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 a pessoa que mais me amou na vida de mim, que para ela isso tudo se as tias solteironas que estudaram no Rio, que foram professoras e tudo mais, tinham preconceitos, vários. Que dizer da minha avó, que nasceu no Espinho, entendeu? Que sempre foi do lar. Sim. Mas ela, a pessoa que mais me amou na vida, porque ela não entendia, mas ela deixava. Queria te ver feliz. Ela pegava, teve um dia que eu cheguei, 7 horas da manhã quase, aí, da Cave. Aí ela foi dizer assim, vamos para a missa agora, para Ritinho das Dores. Ritinha, Maria Rita. Ritinho das Dores não verem que você chegou essa hora. Foi lá. Ela já contornou a situação de Você chegou de manhã porque chegou na mesa. Entendeu? Aí eu fui para a mesa. Então, não tem preço isso. Não, te Isso defendeu ali, não, isso para ela deve ter sido muito difícil também. E esse de cara a gente entender. sente muito, né, Diego? Não, minha Não, avó passa foi por cima das próprias crenças ali pra te proteger, Exatamente. te defender ali, né? Foi a pessoa que mais me amou na vida, foi minha avó. Aí a Luiz frequentava a Cave também? Aí se era patota, não tinha Cláudio César. Cláudio César era DJ. Era DJ da Cave. Menino, foi muito bom. A Cave, eu juro na sua cara. A Cave. Eu queria voltar então essa época que eu não passei. Mas muito boa, gente. Era um espetáculo. E aí, por exemplo, eu já tinha alternativas, né? E outra coisa. Aí depois também me falaram assim, olha, que naquela época comprava roupa, ainda fazia costureira. Tinha costureira. Tinha roupa pronta, tal, mas não era assim, não era Uma mão de obra tão fácil. 50% você usava roupa pronta e 50% você fazia com costureira. As mulheres. Eu até mais, eu fabricava, fazia muita coisa em costureira. Muito. Todo mundo Foi onde cresceu o Edivar, que tinha máquina de costura, todo mundo tinha uma sala de costura em casa, né? Todo mundo tinha uma máquina de costura. Se costurava em casa, né? Isso mesmo. Aí me falaram, tem muito boa, o nome dela é Mag Maron, casada com seu Jofre Maron, que é da farmácia Maron. Aí eu fui lá, Dona Mag, e ali eu conheci Jofre Maron. Jofre Maron, ele tocava violão muito bem e começamos a compor juntos. E aí nós ganhamos tudo quanto é festival. Aí eu comecei Aí eu ganhei, e ganhamos no Rio também, né, Niterói. Porque Niterói era a capital do... Como é que era a história? Do estado. Era Niterói. Então, eu ganhei em Niterói também o prêmio da melhor letra. Sabe com quem? Com o Chico, concorri com o Chico, com o Gonzaguinha, com tudo. Eu ganhei o prêmio da melhor letra. Eu lembro lá atrás, você passou por eles, você estudou com eles, conviveu também. Então. Reencontrou com eles no festival. Outro festival. Aí, tive música censurada, porque a música que ganhava aqui
ela era automaticamente incluída nas finalistas de lá. Então, foi Dia de Festa que ganhou, que foi no Automóvel Clube. Aí, nisso, minhas alunas já estavam tudo apaixonadas por mim. Aí foram para lá e levaram gente, fizeram torcida. Teve de tudo. Eu nem pedi Maria Nilza para trás, aquele negócio na mão. Valeu, esse tempo também foi muito legal. Foi presa, teve música censurada, usou calçado comprido onde ninguém usava. Era uma Leila Diniz, mais ou menos assim. Como é que você se via, mais ou menos, aqui? Ou aquilo para você era extremamente natural, tudo isso que você passou? Não, eu não fazia para Afrontar? fazer igual o povo da roça, para me amostrar, não. Eu fazia porque eu tinha que preencher meu tempo. E te Quando incomodava voltei, aquela linha linear que era desenhada? Não, a linha, tanto é que nunca ninguém me ensinou essa história da prova que eu dei, a primeira prova que eu dei, com 4 coisas, como encaixaria aquilo, fazer uma, entendeu? Como se eu botasse CDL, FEBAC, Edivar Júnior e Edivar Pai. Como que você contaria a história, entrosaria esses 4 itens num contexto histórico? Porque tudo tem princípio, meio e fim. São histórias independentes, mas que caminham juntos, né? Entendeu? Então, tudo tem uma razão de ser. Não adianta dizer que não tem, porque tem. O acaso não constrói nada. O acaso pode até ajudar, mas não constrói. Entendeu? Então, e tem que ser ousado. Não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. Por exemplo, quando eu vim para Campos, eu acho que se eu batesse o pé mesmo, eu ficaria lá. A família ia ficar puta, desculpa a palavra. Sim. Mas uma semana, depois resolvia. Mas aí também eu falei, eu posso ir para lá e mudar o mundo. E mudar os conceitos. E tanto que eu cheguei, eu fui logo tendo um bando Você mentalizou Campos, falou assim, eu posso ir para lá e posso mudar o mundo. Você chegou a pensar assim mesmo, assim, lembrando a cidade? Com referência? Quando eu vi que eu parei em Macaé e que eu conversei com a Madalena, que era a tia a mais nova, e que... Você tinha mais proximidade. Tinha mais proximidade. Ela falou, Diva, tudo bem. Você quer ficar no Rio, você fica, você já tem emprego, já tem tudo. Mas você pode fazer também um bom trabalho em Campos. Falei, aquela merda, porque era muito ruim naquele tempo. A visão das pessoas aqui era muito tacanha, entendeu? Não era a sociedade como um todo. Não era uma coisa brilhante assim, ou brilhante, agradável. É que você trouxe uma visão também, né, de quem estava de fora, né? Uma visão de quem viveu ali 4 anos intensos, né? No Rio de Janeiro, fervilhando. Então, realmente, você vem com outra vivência para a cidade, né? Foi com outra. E eu botei sem praia, porque eu não tinha o que fazer também em Campos. Então, a Cave foi massa. A Cave já foi uma boa. E muito legal. Hoje faria sucesso. Hoje faria sucesso. Quer dizer, não foi sucesso, foi avant-garde, entendeu? E eu era dos festivais também, isso foi muito bom para mim, que eu fazia música com o Jofrinho Maron, Jofrinho era o máximo. Foi namorado também? Não, né? Não. Jofrinho era apaixonado por Marina. E encontrei Jofrinho Maron, passei para ser compositora, que eu já tinha sido poeta. Das músicas proibidas foi com o Jofrinho Maron? Foi com o Jofrinho. A letra que foi proibida. A letra foi proibida. Dia de Festa. Dia de Festa. Depois precisa voltar essa música ali. Eu nem sei, menino, você acredita que Jofrinho gravou para mim uma fita com todas as nossas músicas? Passou-se o tempo bastante. Magda Teresa
a irmã dele, que era minha partner, Aham. eu ia sair com a Maria Tereza. Partners in crime. Então, ela mora no Rio, esteve lá em casa. Eu já estava no Pereira Crespo, e foi uma festa e tal. Ela me pediu a fita que ela ia transformar e tal. Nunca mais voltou. Eu perdi todas as minhas músicas. Então aí a cobrança em rede nacional. Devolva Por favor, devolva aqui as músicas. Não, eu queria. E eu tentei ainda estar com ela, porque o Jofri morreu, né? Morreu tragicamente, né? Assim, na rua. Teve um infarto e morreu. Eu estava em São Paulo com o Ricardo Paz Teixeira e a Luísa, comprando coisa para o apartamento que eu moro hoje. Para cobertura. Do campo, daquele Pereira Crespo. Aí eu quase morri quando eu soube daquilo. Não tinha celular naquela época, não. Ligaram para o hotel, eu estava saindo do banho, o hotel muito chique, tinha telefone dentro do banheiro. Eu quase que desmaiei com a história do Jofrim. Foi uma morte que eu não me conformo. E ele era lindo. Ângela Baixo disse que era o Chico Buarque de Campos, porque ele tinha olho verde, ele era muito bonito. E, sabia enfim, compor? Ele fazia a música. Fazia a música. E eu fazia a letra. Foi uma fase ótima para mim. Eu tinha algo para fazer. Botar essa poesia cantada assim é muito bom, né? E aí, depois, a turma que me detestava, né, porque eram os supremos best-seller, e tiraram 4, 3, 2 comigo da primeira prova, que não entenderam nada. Só sabia fazer dissertação. Descobrimento do Brasil, dissertação. O Brasil, mas não. Já decorado, já. Não, eu botava Descobrimento do Brasil, vamos dizer assim, o momento português da época, e botava 4 coisas. Como juntar essas coisas todas? Fazer um link com essas Um 4 link coisas. com essas 4 coisas, entendeu? Os índios, porque os índios até hoje estão aí penando. Porque são é o nosso povo primitivo, né? É o dono da terra. Os índios, depois os colonizadores, né? Os colonizadores fizeram bem, mas fizeram mal também, né? E somente os da nossa região foram muito ruins. muito ruim. A escravidão, que é outra coisa. Um outro marco ruim, né? Marco na nossa ruim. história, principalmente na nossa região, né? Terrível, terrível. E esses preconceitos todos, né? Que daí vem os preconceitos. Que é a nossa formação, né? Que é exatamente obedecendo mais ou menos essa linguagem, né? Uma linguagem poluída, arcaica, e não verdadeira. Não verdadeira. Haja vista que está aí a Amazônia, inclusive fazendo mal ao meio ambiente. Não tem, sei lá, eu acho que os nossos governantes tem hora que tem que abrir a cabeça deles, o cérebro, para saber o que tem dentro. Que não é possível, gente. Não é possível não pensar no coletivo. Não é possível não pensar, né, dando Bolsa Família, que você constrói um novo povo. Não é assim. Não é assim. Entendeu? Então, é uma coisa que realmente é chato. Nem tanto populismo, mas também tem que pensar, nem só o umbigo, também olhar o umbigo, né? Tem que fazer uma coisa pensada, direcionada, né? Com consciência. Tem que movimentar. Aí, voltando, eu estou pulando por de coisa. Outra coisa, Zé Barbosa, que para mim foi o máximo. Para mim. Que todo mundo dizia que era analfabeto, falava menos. Ele me chamou para ser diretor do Departamento de Cultura. Eu aceitei. Tudo que me dava substância para viver, eu aceitava. Essa você já estava casado?
Aí você quer saber Pulei, o não, encontro com a Luísa. Eu quero saber se Eu enquanto pulei. você tá pulando. Você não tá pulando. Pulei. Todo mundo quer saber, que só tá Rabino pergunta aqui, como que a Luísa conquistou a Dilma? Então deixa eu contar. Peraí, ó, volta o cadinho. Rapidinho. Que a gente vai ter. todo mundo Volta quer o saber. cadinho. A Eu gente já vai tô com o falar Zezé sobre- Barbosa. Vamos falar do Zezé sobre Barbosa isso, já, sim, já. Como é que foi? Ele te honrou a mim, aí depois ele te honrou. Porque meu problema era falta de homem, disse pra Márcia Ângela. Entendeu? Aí depois teve a patota da notícia. Aí na patota, ele que digitava não, na máquina, datilografava as minhas crônicas. E aí começou eles eram alunos do bispo também. O bispo dava história da igreja, será de que era. E o bispo só ficava assim, eles diziam que o bispo só falava assim, ime. Aula de latim. Aí Márcia pediu, eles iam ter uma prova com o bispo, e se eu podia dar uma ajuda. Que Márcia Ângela, eu conheci como aluna, e ficou minha amiga. A gente ia para a faculdade juntas. Eu passava na casa dela e ia quando era no Nilo Peçanha. Depois, quando veio lá para Leopoldina, aí a gente já estava amiga, né? Bem amiga. E então, porque eu tinha que ter gente para conversar e tudo. E Márcia sempre foi uma pessoa muito educada, muito boa gente e tal, ciumenta pra caramba, mas apaixonada por Júlio. Mas ela é uma pessoa muito responsável, muito legal. E aí ela me pediu. Eu falei, tá, não tô fazendo nada. Tudo que aparecia eu Você estava topava. participando. Aí era Edilson Ribeiro, Márcia Ângela, Aloysio e Magali. Magali era uma doida que apareceu também na Vida da Morte. Aí foram e eu estudei com eles lá, um negócio de história da igreja, sei lá, já nem me lembro mais o que foi. E aí eles foram muito bem. E a Luísa aí passou a achar, que ele dizia que meu problema era falta de homem, entendeu? Eu devia ter uns 20, 24, 23, por aí. Falta de homem. E aí a gente foi conversando, né, teve a Copa do Mundo em 1970. Essa aí Copa de 70. Copa de 70. A gente ia para casa de Neuzinha Siqueira, que o pai dela gostava de receber e tal. E era assim, um lugar legal, porque ele também era poeta. Walter, né? Casa da 13 de Maio. Não era 3 de Maio, não. Era ali perto, sabe o quê? Do Colégio Batista, do Templo Batista. Perdão, Gil de Góis. Gil de Góis, Aí a gente via Os jogos lá. Quando foi no último jogo que o Brasil ganhou, eu sei que aí, vamos comemorar. Gláucia Lopes era amiga da família também, e Gláucia Lopes tocava piano muito bem, que era professora de música e tal. Aí Gláucia foi pedir à vovó, eu, professora do liceu, da faculdade, já fazendo música, já fazendo essas coisas todas. Escrevi em jornal. Escrevi em jornal. Tinha que pedir à vovó. Aí Gláucia Lopes foi lá, pediu. Pode, você pode. Então, eu fui para lá. Fomos sair, ficamos quase a madrugada toda. Aloysio cantava. Ele cantava bem. Era um estilo meio antigo, mas ele tinha uma voz muito bonita. Aí ele cantou a música Saudade Torreio de Paixão, Emoção Diferente, que era foi lançado por Elisete Cardoso. E olhou para mim o tempo inteiro. Eu falei, esse negócio não está dando certo. O que esse homem quer comigo? Pô, um homem casado, 4 filhos. Ele era casado? Era casado. Chato. Chato, ele achava chato. Apesar dele ter melhorado um pouco, mas em conceitos, né? Eu falei, hein? Esse homem olhando na minha cara.
Chegou, depois teve feriado por causa da Copa do Mundo. Aí quando o Brasil chegou, os jogadores, foi feriado nacional e tá. Aí Teve desfile em carro aberto. aí ele me chamou pra, sei lá, dar uma volta, sei lá o quê. Não, uma vez me chamou para ir ao cinema. Chegou lá, ele quis botar a mão em mim, eu nem A, nem B, nem C. E tal. Ele foi tão burro que ele pegou assim, aí eu acho melhor, esse filme demorou, não, acho melhor a gente ir embora. Eu falei, o que você queria, você não teve, né? Ah, tá, vai plantar batata. Aí, bem, passou, eu tava vendo que aí eu também não sou burro, que ele tava dando em cima de mim. Aí nós fomos pro outro lado do rio, lá, Guarulhos. em frente a um negócio que tem lá, já não sei mais o que é, não sei se é escola, sei lá. Aí, não, primeiro eu tive chamado, porque eu sou apaixonado pela Lua, e apaixonado pela Lapa. Uhum. E a Lua nascendo na Ponte da Lapa é uma coisa linda. É sim. Aí ele me chamou, que eu falava sobre isso, para eu ir ver. Eu falei, isso aí não vai dar certo, esse homem tá afim de mim. Eu, um homem casado, 4 filhos, não quero saber disso não. E também não bate comigo, não, tem uns conceitos arcaicos, cara, não. Embora ele já tivesse melhorado, né, com a patota da notícia. Já estava perdoando, já estava aceitando. Porque a patota da notícia só dava gente pra cima, né? Ser gay. Celso Cordeiro. Celso Cordeiro. Lá abaixo. Enfim, era outro conceito, outro nível, era uma coisa mais aberta, bem mais aberta, né? Aí, aquele menino de cinema, que escrevia sobre cinema muito bem, Zé Amado Henriques. Também tinha uma visão legal e tal. Aí, fomos. Aí ele me perguntou por quê, para eu perguntar no meu travesseiro, por que eu estava assim, aceitando conversar com ele, sair com ele, assim. Eu falei, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu estou saindo com você, eu saio com você como eu saio com qualquer outro. Ou outra. Eu não tenho esse negócio não, pode ser lésbica, pode ser viado, aliás, eu sou rainha da classe mesmo. Então, já era naquela época, rainha da classe. Aí ele foi e... mas nessa época eu tinha um namorado. Teve um namoro antes. Que era um judeu. Só dou uma coisa errada. Era um judeu. E ele era apaixonadíssimo por mim, mas ele não aguentou a pressão da família. Entendeu? A família dele ou da sua? Do judeu. Da família que era judia. Uhum. Ele não podia casar Com não judia. um não judeu. E ele também depois a gente se afastou porque eu estava em Campos, ele no Rio, então já aí foi. Ele era primo de Moisés Grossman, Jackson Grossman. Já até morreu. No dia que eu estava indo para Nova York, me ligaram que o Jackson tinha morrido. Eu falei, meu Deus. Nessa época o jornal já existia ou ainda não? A Folha? Não, só tinha notícia. A notícia em Campos era notícia e o monitor campista. A cidade, a reportagem. Tinha a reportagem, não me lembro desse, não. A reportagem saía segunda-feira. Era também peraí, Belido, era Belido, acho que era Belido também, a cidade. Campos teve mais jornais do que Nova York no início, numa época. Mas era bem concorrente. O Monitor era o terceiro jornal mais antigo do Brasil. Eu lembro dessa história. Aí, conclusão. Aí ele veio e conseguiu, conquistou. Um beijo e tal, deu uma trepada. E aí, conquistou. Aí ficou doido. E com um mês ele se separou da mulher. Com 4 filhos. Que pra mim o problema era esse. Entendeu? Não dele ser casado, mas de 4 filhos. Aí ele separou. Foi morar na casa da mãe dele. E depois
ele me propôs para a gente ir para o Rio, porque ele teve um convite. Naquela época, Niterói ainda era a capital do estado do Rio. O outro era Guanabara, né? O Rio era Guanabara. Aí, Não tinha ponte, tinha que dar uma volta para chegar no Rio. Exatamente. Tinha que dar a volta pela Bahia. Ele foi morar na casa da mãe dele, e a mãe dele disse, quem é essa puta Acabou o casamento, fez a você. né? Mas a Luísa sempre foi galinha, entendeu? Então eu tinha medo, exatamente, quer dizer, foi uma aventura. Sim. Porque eu não sabia que ia dar. Agora, ele era muito responsável e um belíssimo jornalista. E aí, aqui... Isso foi te encantando, esse lado jornalista dele, foi... ele era... Aconteceu um negócio, ele estava lá, era o primeiro a chegar, entendeu? Ele nasceu jornalista, né, Diego? Nasceu jornalista. Ele sabia como pegar uma identidade, como salvar isso, descobrir, né? Foi pioneiro em tanta coisa, do petróleo na cidade, né? Foi uma série de coisas, dos primeiros, dá várias notícias importantes, né? Não, ele conceituadíssimo. Mas aí, desse amor com a Luísa e tudo, até o jornal, como é que foi isso? Aí, peraí, eu fui pro Rio, fugi. Ficava me procurando. Teve que fugir de campo, fugiu de campo. Eu fugi com a Luísa, fugi mesmo, no carro de Moisés Grossa. Meu Deus do céu. Fugi. Aí passamos, e ali naquela, meu Deus, é onde? Tem uma Pedro, um negócio, ai meu Deus, tô cidade, lugar? Não, de Itaúva, né? Não é Itaúva não, é uma Pedreira. Tereré não, outra. Que tem perto de Itaúva. Que era Pedro, não sei o que tomava conta, que eu esqueci o nome de Pedro. Aí passaram por lá. Passamos lá, a Luísa falou assim, para ele falar com meus pais, que a gente estava indo. Pedro não falou, entendeu? Ele, tipo assim, eu não vou entrar nessa, né? E aí ficou todo mundo doido, me procurando, até que eu não sei se eu passei um telegrama, acho que passei um telegrama naquela época, era telegrama, que eu estava bem, e que eu estava iniciando uma nova vida. Larguei tudo, larguei emprego. O que você queria ter feito lá atrás. Jornal. Tudo. Fez o que você queria ter feito lá atrás. Larguei tudo. Nunca é tarde. E foi uma luta. Essa aí, se eu contar, eu vou levar um ano contando, porque foi coisa de novela. Quanto tempo vocês passaram lá no Rio? 2 anos. Aí que eu tô falando, tem fogo, detalhes que são importantes. Ele conseguiu no JB, em Niterói, o poderoso chefão era João Luiz Faria Neto, que é uma pessoa que, graças a Deus, está vivo até hoje. Ele logo conseguiu trabalhar lá no JB. Não, aí quem conseguiu, que era muito amigo de Jeremias Matos Fontes, que era o governador do estado, do Rio, sem ser Guanabara, né? Sim, sim. E é antigo. E aí, esse menino, que eu também não estou lembrando o nome dele, é Renato Faria. Renato Faria era muito amigo do povo lá, do governo do estado, e falou com Jeremias, que a Luz era um belo jornalista, para trabalhar no governo. Então a Luísa já foi com o emprego. E eu consegui, através de uma secretária de Educação, que veio a Campos com umas meninas, e elas queriam fazer uns programas legais e tal. E só tinha aqueles programas chatos, entendeu? Aí eu que fui com elas se apaixonaram por mim, que cabeça, que não sei o que, encontrar em Campos City, ou a mulher que pensa dessa forma. Aí eu fui a ela e falei, aconteceu isso. Tô aqui, quero trabalhar. Eu aqui, quero levar minha matrícula para... aí nisso, a Luísa, independente de estar no JB, foi convidado também para
por Jeremias para criar um jornal em Nova Iguaçu. Tinha Dionísio Bassi, que era o homem horroroso, e em Nova Iguaçu. Aí nós fomos morar no quarto-sala, no Rio, porque o irmão dele morava com um amigo. Aí o irmão dele desfez a parceria com o amigo para a gente morar lá. Era quarto-sala mesmo, kitnet, entendeu? E tinha uma arrumadeira nordestina que ia toda segunda-feira. E ela, que foi também minha grande amiga, foi tudo, foi meu esteio, Maria. Maria, ela veio ao casamento de Cristiano, segundo casamento, né? Ela veio, ela foi uma mãe para mim, uma mãe. Porque eu fui excomungada, excomungada. Meu pai, eu saí na rua, tinha vergonha. Entendeu? A filha mais velha, culta, inteligente, saiu daqui, abandonou, foi morar com homem casado. Homem casado. Olha. Que ele tomou partido. E aí vocês montaram o jornal, vamos só dar uma direção. Quer botar o jornal. Não, eu eu já estou lá no jornal. Eu era chamada... você falou Leila Diniz, eu era chamada de Leila Diniz. Era? Lá na sucursal de Niterói, do JB. O JB, na época, era muito melhor que o Globo, estava no auge, entendeu? Da Condessa Pereira Carneiro, em quem eu me inspiro muito, que ela tinha uma frase maravilhosa. Não era o Conde, não. O Conde era uma porcaria. Ela que era boa. Ela disse assim, na época da Revolução, do golpe, né? Para mim é golpe militar, não é revolução. Revolução não é isso. Aí ela queria invadir o JB. E aí todo mundo com medo, ela falou assim, a ordem é não parar. Então, essa frase da Condessa, para mim, é muito fundamental na minha vida hoje. Entendeu? A ordem é não parar. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Seguimos. Vamos, exatamente. Aí, então, foi uma fase boa para mim também. Porque eu vivia como eu era chamada a namorada do curso de letras na Faculdade de Filosofia em Santa Úrsula, eu era chamada namorada, ou Leila Diniz, do JB, da sucursal de Niterói, que só tinha gente fera. E sempre dentro da redação, sempre dentro do... Eu ia, tinha plantão, aí eu ajudava Luísio, ele ligar para tudo quanto é delegacia para saber. Eu levava a Luizinho, depois que a Luizinha nasceu, dentro do Moisés, levava para lá. Então, aí já estava a semente. E eu trabalhei na Faculdade de Filosofia, exatamente no departamento de imprensa. Criei jornal, então já tinha esse link todinho. Esse link. E com a notícia também, quando vim para cá, né, eu era, vamos dizer assim, a alfangatê deles lá. Então, teve uma história assim, e aí eu comecei a ver que dava dinheiro em jornal era publicidade. E não tinha ninguém. Aí que você conseguiu despertar isso aí. Ninguém em campo fazia nada disso, eram aquelas coisas horrorosas. Aí eu chamei Cláudio César Soares, que eu conheci também através da CAV, ele era o diretor artístico da CAV. Gente, a CAV, Júlio, é a sua cara. Eu imagino, pelo pessoal conta, eu queria conhecer a CAV e o Chacrinha, são duas coisas que Chacrinha também era eu gostaria muito de ter frequentado. Aí, conclusão. Não é o programa de televisão, não. Mas aí, eu estava falando de que Jesus... Não é como você enxergou esse nicho da parte comercial, do sim. jornal. E você já enxergou esse nicho. Que aí tinha Pereira Júnior e Andral Tavares, que tinha uma agência junto com o Vilmar Rangel, que era a Nova Campos. Eu chamei Cláudio César e falei, Cláudio César, eu gostava também dessa parte jornalística. Comercial. Vamos criar uma agência, o nome vai ser Moenda, por causa da cana, foi a Moenda. Aí já vem o gosto histórico, o conhecimento. Aí ganhamos dinheiro.
Porque A moenda funcionava junto com o jornal? Funcionava. Moía junto com o jornal essa moenda? no jornal, a notícia. No jornal tinha. Aí, doutor EV ficou achando, botar na cabeça dele, e as más línguas, inclusive lá Bastos, de que Cunha, e depois todos trabalharam na Folha, entendeu? Todos, eu lembro. Aí eles botaram que a gente estava ficando rico, que a gente. Rico. Ganhava dinheiro. E eu também trabalhava em vários lugares. Você enxergou o nicho, precisava sobreviver, precisava ganhar dinheiro. E daí a gente fez e tinha a Coperflu. Foi muito importante também na nossa vida a Coperflu. Doutor Antônio Evaldo Inojosa de Andrade, a quem eu devo muito, porque acreditou e nós chegamos a fazer até a exposição no Rio, da Coperflu, lá no Rio Centro, e ganhamos dinheiro. Ganhamos trabalhando. Obviamente, né? E o doutor Evaldo era muito encantado com a Luísa também. Aí teve a história... Mas esse trabalhando era o quê? A Luísa como jornalista e você na parte comercial já? Porque a Luísa, chegava o povo lá, você vai fazer uma materinha disso aqui, é um amigo e tal. Eu falei, Luísa, é que você faz um negócio desse comercial de graça. Na base da amizade? Né? Não existe isso, Luísa. Isso aí é uma coisa comercial. Fica até feio. Tinha que ter outra tarja, não pode ser a mesma coisa. Senão... A fonte muda, tudo muda, né? Aí, ele, muito amigo meu, não sei o quê. Eu falei, paga a conta? Não paga, né? Então, e não é justo, também não é justo. Daí, quando nós criamos, ele escrevia de graça, e não ganhava nada. E aí, independente disso, era uma matéria... Talvez naquela época o próprio leitor ainda não tinha essa visão de saber isso é comercial, isso não é... O que é publicidade, o que é notícia. Nota em coluna social também, era amigo, botava lá, bota social, o nome está dizendo, mas não vai botar empresarial. Né? Enfim, aí criamos a Moenda, ganhamos muito dinheiro. Moenda foi antes da Folha? Foi antes da Folha. E daí, doutor EV, vendo que a gente estava crescendo bastante, em pouco tempo, começou a implicar com a Luísa, e nos ouvidos dele, lá Bastos, Zé Cunha Filho, olha, tá vendo? Aí a gente criou o Jornal da Produção, Encontro Nacional do Açúcar, e aí foi muito bom. Foi um dinheiro assim, bom, e eu gostava da parte de criação, entendeu? E nisso aí eu já botei Zé Cunha Filho, que era fotógrafo, para fazer belas fotos, para qualificar as fotos, né? Sim. E jornal Imagem é tudo, né? E aí nisso, doutor EV começou a achar que a gente estava ganhando dinheiro e fofoca nos ouvidos, não sei o quê. Chegou um dia, Luísio, acho que foi no encontro do açúcar, já não me lembro. Sei que a Luísa ficou 3 dias quase sem dormir, trabalhando. E ele tinha problema de hemorroida, sentado. Então deu hemorroida. E ele pediu uma licença de 3 dias ou 4, sei lá, com atestado médico. Sim. Quando ele retorna, ele sobe a escadaria, que a redação era lá em cima da casa, lá, o doutor Iveira tinha feito a casa, era lá em cima, onde era a notícia, do lado de cá. Do lado de lá era o comercial, do lado de cá era a redação. Aí a Luz subiu, chegou lá, encontrou, nomeando Cunha, para o lugar dele. E não tinha cidade para onde ele ia, expediente. Aí a Luísa veio, foi lá para casa, puto da vida, claro. Falei, você não falou nada não, Luísa? Não. A Luísa é um babaca, não é possível, né? Mas puto da vida. Ele falou, lá eu não piso mais. Falei, não, se eu sonho eu ter um jornal. Vamos ter o jornal. É a hora. Com 3 meses. Isso dá vontade até de chorar, porque foi. Você que deu o passo. Aí eu fui sabida. Eu me juntei a Pereira e Andral. É a história da vaca na beira do penhasco, né?
Às vezes só precisa de um empurrão mesmo pra vida dar aquela reviravolta. Mas eu chamei Pereira e Andral, entendeu? Porque aí eu amarrei também. Para sobreviver, você tinha um lado comercial. E eles dois tinham expertise no lado comercial. Exatamente. Você estava começando, você enxergava que era importante o lado comercial. Mas, né? não. E eles, para eles também, tinha Vilmar Rangel. Então, eu falei, vamos fazer junto? E eles tinham rádio. Então, em 3 meses você abriu a Folha de Manhã. Em 3 meses. Dia 8 de janeiro de 1978. Começou praticamente o ano, né? Nossa, gente, as doideiras. A Luísa Pereira foram comprar uma máquina. Que a Luísa dizia, tem que ser a frio, a frio e a quente, porque a antiga, a imprensa antiga, era tudo com linotipo, e era tudo no calor, entendeu? Chumbo. Ele falou, tem que ser a frio offset, porque é fotográfico. E aí nós fizemos também uma campanha, não damos campos de cartaz, a Folha veio aí, ela foi a desejada, a esperada. Foi uma campanha e ficou líder. Foi líder. Então, gente, só para vocês sentirem o resumo rapidinho, esse empreendedorismo de Diva, que fez ela dar essa coragem ao marido, que era um grande jornalista, mas não tinha essa visão de empreender. Sim. Mas ela que veio com isso, já enxergando a parte comercial lá atrás, e começa a Folha de Manhã. Folha de Manhã, todo mundo sabe que é um sucesso, líder daqui nessa parte impressa, e hoje não só faz parte do grupo, não só o jornal, como várias rádios, Diva, para várias rádios, a gente vai ter que cortar, pular um pouquinho disso aí, e também o grupo também faz parte da Rede Globo, faz parte da afiliada também, junto, né? Rede Globo. Junto com vocês. E aí nós temos algumas perguntas aqui, Diva, que alguns amigos mandaram. Saravá. Vamos lá. Aqui Alexandre Baixo, que já passou pela casa, ele fala que muito orgulho, foi cria do grupo, cria da Folha de Manhã. E ele pergunta assim, dona Diva, ou Diva, né? Como enxerga a comunicação e a parte comercial daqui para frente? Com essa revolução de influenciadores nas redes sociais, como unir o engajamento com a credibilidade? A preocupação dele, como é que você está enxergando? O novo mundo, né? A gente tem que se adaptar a esse novo mundo que é irreversível. Eu, por exemplo, sou da idade da pedra, mas eu não sou burra. Então, e a gente tem procurado se adaptar, criando os nossos repórteres, têm sites, já estão com... Por exemplo, a pandemia foi até muito importante, porque eles trabalharam digitalmente, né? Porque tem que se adaptar, né? Se adaptar. Então, é isso aí. E eu também, eu tenho 2 bravos seguidores, que é Cristiano e Aloysio, que não vieram por imposição nenhuma, de nada. Escolheram os caminhos, que Cristiano... É muito bom quando tem continuidade, né? Justamente, é uma pergunta do Edmundo Siqueira, né? E que eu também eu tenho essa curiosidade, né? Que aqui, nós, tanto eu quanto o Edivar, até o Ralf que está com a gente sempre aqui, a gente vem de família também, de empresa familiar, né? De sucessão. E eu sempre, olhando para a empresa de vocês, né? Dá para ver realmente que você tem um braço, como você falou, né? Você tem 2 braços direitos e um bem comercial, que é o Cristiano, e o outro bem jornalístico, que é o Luiz. Isso é deles, começou com eles... Você ou a Aloysio identificaram isso deles, ou como é que foi esse processo? Eles vieram por livre e espontânea vontade. A Luizinho era poeta desde novo, belo poeta, aí herdou esse lado. Então, para mim, já plantei no disco que tem que fazer 3 coisas. Plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. O livro eu escrevi, mas já está escrito por eles. Exato. Enfim, a Luizinho sempre foi muito... Sempre teve esse tino para escrever. Ler muito, ter uma memória de elefante, que é uma coisa que eu não tenho, nem nunca tive. Entendeu? Não é porque eu estou velho, esclerosada, não. É porque eu nunca tive uma memória assim.
Cristiano, então a memória cristiana é pior de tudo. Ele diz assim, que viagem você fez? Falei, Cristiano, nem me lembro, foi aonde mesmo? Não, você foi e tal. Você foi com... Lembra tudo assim? Pô, tudo. Nossa. Cristiano é impressionante. Impressionante. Ele tem um mundo digital na cabeça dele, entendeu? Que ele sabe tudo. Então, Cristiano... Aí a Luizinho, no começo, a Luizinho foi trabalhoso. Graças a Deus que melhorou bastante. Mas ele foi trabalhoso, adolescente trabalhoso. Não demais, mas faz parte da história, né? Sim. E a Luizinho... O sangue da mãe, né? Mas aí a Luizinho é poeta, bom poeta, é bom, já ganhou até, vai não só aqui como lá fora. E tem uma memória de elefante, entendeu? Cristiano também tem, graças a Deus, os dois. Mas Cristiano é mais, Cristiano é estatístico. E dentro do escopo ali da empresa, né? Ficou bem estabelecido entre eles, como definido é que é bem definido a aptidão de cada um, e como é hoje você como gestora da empresa e mãe, como é que lida com essas duas feras ali dentro? Em relação à folha, em relação aos negócios, não tem mãe, nem pai, nem ninguém. É chefe. Ali é não CNPJ. É coração de CNPJ, não tem coração de CPF, de mãe, nem de mãe. Não, e a gente discute, discorda, concorda, e aí vence a maioria. Normalmente, a gente se acerta. Normalmente mesmo, porque o mundo é mais deles do que o meu agora. O meu agora é entregar, já entreguei o pacote. Eles que continuem. Já ensinei a atravessar a rua, né? Agora... Chegou uma pergunta aqui do nosso deputado Rodrigo Bacelar, que ele, primeiro parabenizando o Diva, e aí ele perguntando sobre o papel, né, a importância do papel dos veículos de comunicação e de formadores de opinião na busca por novos caminhos para desenvolver a nossa região. Como que você vê essa importância do veículo de comunicação? Eu acho que é questão prioritária. Porque se a gente não tiver desenvolvimento, ficar na idade da pedra, não lutar por coisas novas, não só coisas novas, preservar é outra coisa importantíssima. Que uma cidade, um município sem memória é triste, é terrível, entendeu? Então é isso. Por isso que eu até falei aqui do Zezé Barbosa, porque eu nunca vi uma pessoa me dar... Não tinha ninguém no Departamento de Cultura, não tinha ninguém. Eram 3 pessoas. E ele, tudo que eu pedi, ele fez. Inclusive, criei o Prêmio Municipal de Cultura, Zé Cândido Carvalho, que Zé Cândido Carvalho estava de mal com o campus. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que... E você vê que mesmo fora de governo, né? O próprio Prêmio Folha Seca é algo que marca. Aí, quando eu deixei, eu fui fazendo a Folha. Que marca eventos, essa valorização da cultura, eventos, como, por exemplo, a feijoada. Seria a 31ª, se não tivesse a pandemia. Sim. Se tornou uma referência. O próprio baile preto e branco do carnaval. Essa marca preto e branco do calendário. A Folha se coloriu e continua a marca preto e branco. É tão forte que as pessoas falam assim, estou de Folha da Manhã. Entendeu? Então essas coisas são muito importantes. Você não pode ficar, você tem que sair da casca, quebrar. E como você vê hoje a questão que assim, a gente acaba vendo menos, né? Até a questão de rede social, onde está todo mundo se expondo o tempo todo. Como é que passa... E a Folha tem um trabalho muito, muito grande, muito importante na história da cidade com coluna social. Desde a coluna dos adolescentes lá, né? Quando tinha os colunistas, jovens, né? Mais jovens, e até os colunistas sociais, né? Até hoje a Folha mantém isso. Como é que você vê que com esse mundo cada vez mais exposto, as pessoas estão se expondo mais, se essa procura por esse status diminuiu, continua? Como é que você, como gestora, vê essa questão hoje da coluna social mesmo
na folha impressa ali? Não é só a Folha, não. A coluna social, desde que o mundo é mundo. Ela existe. Sim. Ela existe. Entre gregos e troianos, existe. É um afago ao ego? Infelizmente, nós somos humanos. Sim. E os humanos, não digo pra todo dia palmas para você, mas o ego da gente existe também. Sim. E, evidentemente, que um aceno legal, não é aquele negócio de uma teteca. Não, acho que a coluna social ela tem que ter. Eu, particularmente, vou dar um exemplo de Edivar Júnior, que foi nosso colunista, brilhantésimo, e eu ia falar outro. Peraí, de Abreu. É quem? Quem? Da atualidade, da antiga? Aquele que fazia o chá das 5? Não, Antônio Alexandre. Na época, aquilo foi muito importante. De acordo com a sociedade vai mudando. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Então, eu acho que Esdras, eu ia falar Esdras. Para mim, coluna social, se fosse colunista, eu prezo todos os colunistas. Sei que Campos é uma das cidades que mais gosta desse afago, entendeu? Tem outras que são mais, talvez cidades mais industriais, eu não sei. Mas Campos, até pela própria essência histórica, as ciazinhas, quanto vem dos das velhos usinas que recebiam. Sim. Então tem esse pé, dá valor. Mas eu acho que coluna social devia ser um mix, tanto no impresso, que algum dia vai acabar, mas, enfim, enquanto não acabar, a gente está aí. Até a pergunta de Murilo Diegues é essa aí mesmo. Como que você vê o futuro da mídia tradicional, especialmente com a mídia impressa? Você vê com essa continuidade? Como é que você vê isso? Por enquanto, ela está sobrevivendo. Mas a tendência, quando eu vejo minha neta de 4 anos digitando tudo, as pessoas já nascem, a barriga já está lá na idade digital. É um caso a ser pensado. Eu acho, por exemplo, que a gente participe de todos os anos, não teve por conta da pandemia, a Associação Nacional de Jornais, nós fazemos parte, e a gente vai estudando isso, porque não é só Campos, nem é só Brasil, nem só América Latina, é o mundo. É Le Monde, é New York Times, entendeu? Então, eu não sei se isso vai um dia finalizar e a gente só vai viver no mundo digital. Eu não sei, porque tem coisas que ficam, mas isso eu não... O futuro a Deus pertence. Por isso nós estamos querendo voltar ao arquivo, que você foi tão importante, brigou tanto pelo arquivo, pelo solar do colégio, que virou arquivo hoje em dia. É isso aí que vai ser referência. A gente vai ter que dar uma encurtadinha, porque o tempo está longo. É tanta coisa que a gente tem que falar com o Diva, a gente vai ter que chamar a Diva aqui novamente para poder contar boas partes que ficaram pelo meio do caminho que a gente não contou. E aí, só para eu falar só um comentário de Balbo, você entra aí, você encerra para mim. Balbo falou, ser samba enredo do Rural da Lapa foi uma grande homenagem que a senhora recebeu? Como foi essa? Olha, eu vou dizer, foi a coisa mais emocionante do que talvez igual que Lattes ao meu primeiro filho. Porque foi uma coisa que a gente nem falou. Você, inclusive, fez parte. Não, fez parte. Ele que futucou lá com o tio dele. Entendeu? Não vem não que eu sei. Aí, mas, gente, é uma emoção muito grande. Muito grande, muito grande. Eu imagino no Rio. Imagino no Rio. Tom Jobim, Chico Buarque, vê que Chico é todo recatado, mas aceitou. Né? É uma coisa muito, muito impactante, muito mesmo. E a coisa que mais me comoveu foi que no carro que eu fui, eu tinha as amigas
umas amigas que a gente chamou para ir junto, Pra né? Aham. E quando eu estava lá, eu subi, que eu vi aquela avenida, aquilo já me alucinou. Mas eu olho para a calçada e eu vejo uma ex-cozinheira minha, entendeu? Maricildes. Ela olhou para mim e fez assim. Gente, aquilo, até hoje eu me emociono. Você lembra? Foi emoção, né? Que foi, quer dizer, então, É uma sei lá, coroação, né, Diva? é uma uma coroação do coroação. reconhecimento É de uma tanta coisa que você fez pelo município, pela cidade, Não, pelo desenvolvimento. Lutou foi pela mesmo. cultura, por uma série de coisas, né? Foi mesmo um momento mágico, isso eu posso dizer, em Campos City. Porque se fosse no Rio, que eu não seria nunca, claro, estou mostrando a dimensão. A dimensão que é. Que exatamente. para os homenageados. Tanto que nenhum deles deixou de ir, né? De estar presente. É só Vamos lá. para a gente poder resumir, já que o foco também é para falar sobre empreendedorismo e negócio. Aham. A gente passou aqui da jovem diva, né? Sempre em busca da cultura, do conhecimento, da educação. A independente diva, né? Que nunca precisou de familiar ou de marido, de esposo, o que quer que seja, para buscar pelo que ela acreditava, né? E chegou agora na empresária diva que gere, né, esse negócio que tão bem e que começou a partir de uma demissão lá atrás e virou a rede de comunicação que é hoje. E quando grupo, né, o grupo todo, né, eu recebi a mensagem que já foi citada aqui por nós, de Neuzinha, que exatamente falou isso que você falou, né? O enorme carinho que tem por você vem de muitos anos, que acompanhou o comecinho do namoro, e além de ter sido sua aluna, né? No curso de comunicação, e trabalhou com você na Folha. Ela gostaria de saber o que você acha de toda essa história sua, que é o ingrediente principal, né, nessa receita sua de empreendedora, de empresária. O que você acha que é o principal? Sei, eu não paro para pensar, eu faço. Eu não paro. E outra coisa, eu não me entrego. Até agora. Porque a ordem é não parar. A ordem é não parar. Eu vou até para poder concluir, eu passei por lá e eu administro assim também. Eu empreendo como ela falou assim, a gente não para nem para pensar, a gente vai realizando. Vai realizando. A gente realiza. Quem muito foco, pensa. É o caminho, Quem muito pensa não faz nada. Quem traça muito projeto. Eu pensei muito nisso quando você perguntou a ela sobre a questão se ela via essas atitudes dela lá no passado não como uma afronta, mas como algo que estava mudando. Eu estava aqui pensando, cara, ela tá fazendo tanta coisa que eu acho que ela nem para, momento, ela não para pra pensar o que ela tá fazendo, ela só tá fazendo. Não, eu tô aqui pensando, a feijoada do Não, povo exatamente. que me irrita. Tem muita coisa ruim também, meu filho. E show de Beira-Mar. Primeiro que aconteceu foi morar em Moreira, entre Atafona e Gruçaí. Arranjei patrocínio do Banerje. Aliás, Banerje, que eu cheguei ao Banerje via Garotinho. Mas o povo lá, dos diretores da época, me apaixonaram por mim, vieram até aqui em casa e tal. E aí fizemos. Garotinho, muito sabido, isso tem que tirar o chapéu para ele. Tem coisas boas ou ruins, mas tem que dar certo o que é de certo. Ele, muito sabido, ele veio. Ele seduziu, inclusive, a Luísa. Seduziu, assim, jornalisticamente. Mas aí ele veio e falou assim, professora, que me chamava professora, depois eu tinha que contar mesmo coisa que eu não vou contar agora, mas contar meu encontro com o Garotinho primeiro foi dentro da sala de aula. Entendeu? A gente faz um episódio só sobre... Vamos fazer isso. Foi dentro de sala de aula. Um episódio sobre a história da cidade. E ele disse só para... Depois, agora, deixar o suspense. Disse para Cristiano, você só nasceu porque sua mãe é muito forte. Fica aí o spoiler pro próximo vinda de diva aqui com a gente. E a gente vai aproveitar para poder encerrar, que tá longo. Mas a gente vai cantando até a musiquinha, lá vem o Brasil descendo ladeira, que você falou de morar em Moreira. E é uma lembrança aqui do nosso patrocinador, que é o Sicredi, uma cooperativa. Mandou uma lembrança para você, falou, não, Diva vai lá, a gente vai mandar uma lembrança especial para ela.
Sicredi, então, vou perguntar se ele quer patrocinar. Já vê negócio em tudo, já vê negócio em tudo. Aqui é pra fazer negócio mesmo. Claro. Já vê negócio em tudo, Quem sabe vai estar lá junto com você na próxima feijoada, se um dia na feijoada, no show, em algum evento. E já fica as portas abertas. Porta aberta para o Sicredi estar junto com você. Né? É lógico. Eu não perco. Tá bom? Então Gente, tá bom. desculpa. Não, foi ótimo. Agora a gente encerra. Puxa o brilhante. Um boné para caminhar quando for à praia. Bonito. Adorei. Ele falou assim, mulher, eu mando rosa. Eu falei assim, não, ela não tem esse negócio de mulher ser rosa, não. Não, eu gosto de orquídea. Nisso, a Luísa tinha umas falta de sensibilidade, mas tinha outras. Ele gostava de me dar orquídea. Eu adoro orquídea. Né? E aí, pra gente encerrar com um brinde aqui com a caneca aqui da CDL+. É isso. Vamos tirar essa bolsinha da frente para aparecer o rosto. Desculpa. Aí.